Assembleia de Deus. Harmonia. Livro de Oséias, no capítulo de número 10. Oséias, capítulo 10, apenas um versículo, o de número 12, estará como o nosso texto de reflexão da noite de hoje. Oséias, capítulo 10, verso 12. Oséias 10 e 12, que diz assim. A igreja localizou? Diga amém. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha a chuva, a justiça sobre vós. Amém? Senhor, que esta tua palavra venha nesta noite nos tocar de alguma forma, despertando-nos para viver uma vida de santidade na tua presença. Traz consolo para o teu povo, de sorte que o ânimo de cada um seja levantado para continuar na marcha e na semeadura do bem neste mundo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar todos assentos. Queridos, eu quero pedir nesse momento que todos permaneçam até o final da nossa reflexão, que se dará bem breve, né? Nós temos apenas minutos aí para meditar um pouquinho neste versículo que nós lemos, e eu queria destacar aqui a expressão que diz: porque é tempo de buscar o Senhor. Eu imagino que todos concordam que é tempo de buscar o Senhor. E este é o estímulo que a palavra do Senhor vem nos dar na noite de hoje. Nós estamos no mundo de buscas, não é? A gente sempre está... Aliás, faltou apresentar o nosso querido irmão Ismael, que está aqui à frente. A igreja está feliz? Diga amém. Ia passando, viu? Eu olhei para longe e não olhei para perto. Desculpe. Seja bem-vindo. Então, meus queridos, esse é um mundo onde nós estamos sempre buscando algo. Seja de uma natureza ou de outra, essa busca é constante. A gente está buscando, escolhendo e decidindo o tempo inteiro. Por exemplo, a busca do conhecimento. Nessa busca, muitos estão estudando, lendo, pesquisando o tempo todo. Outros estão na busca de um crescimento profissional, e para isto, muito trabalho também, buscando qualificação, buscando as habilidades inerentes à função de cada um. E nessa diversidade, muitos estão então trabalhando, buscando qualificação e habilidades, a fim de obter o seu sucesso profissional.
Aqueles que se dedicam aos esportes, muito exercício, muita disciplina, muito treinamento, na busca da sua modalidade esportiva, qualquer que seja. Aqueles que querem uma família equilibrada, eles estão investindo nesta direção, com respeito ao outro, consideração, dedicação, investimento de tempo. Aqueles que querem o lazer, as viagens, eles vão para as programações, eles estão reservando recursos, dinheiro, programações, enfim, eles estão o tempo inteiro buscando. E aqui vem a palavra do Senhor nesta noite e manda a gente buscar a Deus. Porque se a gente buscar todas estas coisas e não buscar a Deus, faltou tudo, vai ruir, falta base, falta alicerce. Por isso que buscar a Deus é o que diz Lucas 12:31, tem que ser em primeiro lugar, é o número 1, buscar a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas que a gente precisa também, a exemplo dos pontos que citamos e tantos outros, estes todos serão acrescentados. À medida que a gente busca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão encontrando os seus espaços, a sua hora, e vão se organizando de uma maneira leve, suave. Mas a base, esse número 1, vocês lembram de Jesus? Quando Marta, as duas irmãs, dentro de uma mesma casa, que supostamente tem o mesmo objetivo, a mesma missão, a mesma visão, e lá estavam as duas, e uma acusando a outra, e acusando-a diante de Jesus. E Jesus deu uma paradinha e disse: Marta, não é assim, Marta, porque ela foi e disse: eu estou aqui, com 1001 coisas para fazer, e ela aí prostrada, ela estava prostrada ali diante de Jesus, ouvindo de Jesus, bebendo de Jesus, buscando de Jesus. E Jesus disse: Marta, você está muito preocupada com muitas coisas na tua cabecinha, Marta. E para alertá-la, e para despertá-la, e para acordá-la, e para dizer esse toque, ele disse: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu esta melhor parte, a qual de forma nenhuma lhe será tirada. Quem estava dizendo isso era Deus a Maria. E possivelmente hoje, imagine neste país, a diversidade de buscas que estão ocorrendo neste momento, nesta hora. E aqui está o profeta de Deus dizendo: é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor. E como buscar? Como já disse, em primeiríssimo lugar,
Segundo, Hebreus 11:6, é buscar com fé, pela fé. Não espere um anjo se materializar e descer para te dar sinais e chamados para você poder buscar. Não. Você vai buscar pela fé. Essa medida de fé que Deus distribuiu com cada um é o suficiente. E esta fé, ela nasce, ela brota dentro de nós através da pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque é que a gente prega porque as pessoas precisam buscar a Deus. E como buscar a Deus? Buscar pela fé. E como ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. E como ouvir a palavra de Deus? Obedecendo ao que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo. Então está o roteiro, o esquema está aí. É por isso que a gente não para, é por isso que se repetem os mesmos cultos, semanas após semanas. É por isso que você é desafiado a pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Significando dizer, toda hora, dentro de todas as tuas possibilidades, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, você procurará fazer isto com ordem e com decência, respeitando as pessoas e buscando a maneira sábia, precisa e eficaz de levar esta mensagem, despertando fé nos corações, a fim de que estas pessoas, através da fé, busquem a Deus em primeiro lugar e também com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem a ele busca, precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que lhe buscam. Então todos aqueles que buscam a Deus recebem recompensas e galardões de Deus, e é preciso crer nisto. Então quem busca a Deus, busca com esta perspectiva de agradá-lo pela fé, de crer nele e de saber que ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E bondade e misericórdia vão nos acompanhar nesta travessia por este mundo difícil. Ele vai proporcionar a nós a sua bondade e a sua misericórdia durante toda a nossa jornada. Então é buscá-lo, em primeiro lugar, buscar com fé. Jeremias 29:13. Como buscar? De todo o coração. Você não pode querer se dividir. Se você está buscando a Deus, é a Deus que você deve buscar. Se você está buscando a Deus, tem que ser com a intensidade do seu coração. É isso que está dito aqui. Veja que maravilha. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não adianta querer dividir as coisas. Deus quer você inteiro, todinho. Não precisa deixar nenhuma reserva. Olha o conselho grandioso da palavra, que diz como é esse buscar de todo o coração. É buscar com conversão de alma. É buscar com oração, é buscar com humildade. Olha o que diz: se o meu povo,
que chama pelo meu nome, que quer me encontrar através de seus pedidos, esse povo que clama porque me quer junto deles, ou dele, esse povo que me quer junto dele, precisa se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do mal. Você não pode mais dar vazão à malignidade do seu coração. Você precisa então de fazer, andar e pensar no que é bom, pensar em Deus, pensar no Evangelho. E assim você precisa fazer com toda a intensidade do seu ser. Não buscar a Deus como buscaram Jesus numa certa ocasião. Porque tem muita gente que quer buscar a Deus só para dizer para Deus: Senhor, Senhor. Em algumas horas de determinados dias, em determinados ambientes. Aí chega, reverencia um pouquinho o Senhor, às vezes até junta as mãozinhas, fecha os olhos, né? Fica numa postura muito humilde. E Deus está olhando profundamente, não apenas para aquele momento pontual, mas está vendo o filme inteiro dessa pessoa. Ele não se engana, porque ele não olha para esse pedacinho, aquele rostinho da revista Cara apenas. Ele conhece o filme todinho. Ele sabe o que é afirmado com verdade e o que é uma postura para sair na foto. Então ele vem e realmente quer. Ele repete aquilo que Jesus disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não têm nenhuma disposição para fazer o que eu mando, para fazer o que eu digo. Vocês serão os meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Porque não adianta esse buscar pela metade, buscar para uma devocionalidade pontual. Não vale desta forma. Porque Deus olha para o todo. Sabe o que Deus disse uma vez, nesse mesmo livro, usando esse mesmo profeta, no capítulo 7, o verso 8, ele disse: olha, Efraim é um bolo que não foi assado, é um bolo que não foi virado. Em outras palavras, é um bolo que tem um lado queimado e o outro cru. Deus conhece isso na gente. É por isso que ele disse: se está me buscando, meu filho, tem que ser de todo o coração. Não pode ser diferente. Ele conhece bolo todo assado. Quem gosta de bolo aqui, diga amém. Olha, mas o bolo tem que estar no ponto, não tem? Mas se de um lado estiver queimado e do outro estiver cru, você vai comer? Nem Deus come. Deixa a graça de Deus te banhar de cima a baixo hoje aqui, e renda-se integralmente. Não seja esse bolo mal assado, porque não vale, não serve. Em quarto lugar, a gente precisa buscar enquanto se pode achar. Você não vai ter todo o tempo do mundo, meu filho. Não tem gente que pensa que vai viver eternidade aqui. Você olha para as atitudes, para as buscas de determinadas pessoas, e você diz: esse cara está pensando que vai viver eternamente. A ganância não tem limite. O desejo de dominar sai pelos poros.
pode faltar fôlego no nariz, mas não quer faltar essa vontade mórbida de dominar os outros. É uma coisa extremamente doentia. Então ele diz aqui: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Há textos na Bíblia interessantes. Aqueles, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. O que ele está dizendo? Cedo da vida, imediatamente. Ele está querendo que cada pessoa, ao despontar da razão, já o busque, antes que venham os dias maus. É o que diz: buscai o Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e chegam os anos, os quais venhas dizer: não tenho mais motivação, não tenho mais alegria, não há mais contentamento, perdi as razões das coisas. Então ele está dizendo: busque imediatamente, e esse tempo é hoje, é aqui, é agora, porque a gente nada tem no passado, a gente não pode fazer nada para mudar o passado, nem pode fazer nada agora para mudar imediatamente. A gente não trabalha no futuro, a gente está trabalhando só no presente. Então busque a Deus quando? Carta aos Hebreus: busque a Deus enquanto se chama hoje, é agora. Não busque noutra hora, busque enquanto se chama hoje. Portanto, buscar Deus aqui e agora. Você não tem mais de uma vida, você só tem uma. E ela está passando. Por isso, busque enquanto se pode achar. E busque sempre. Não é buscar apenas num determinado dia. Busquem sempre a sua presença. Salmo 105, verso 4, parte B. Então, você busque Deus, porque tem muitos hoje que buscam a bênção de Deus, e quando essa bênção chega, a pessoa dá as costas, e agora, já que está na bênção, vai embora. Não é assim com Deus. A gente deve buscar o Deus da bênção. E quando esse Deus da bênção chega, meu filho, não tem mais como se largar dele. Aí eu torno aquela expressão de um que disse: se eu quisesse não podia, e se eu pudesse não queria. E se eu quisesse não podia, e se eu pudesse não queria. É assim que é. Porque quando a gente busca e encontra, sabe o que acontece? Ele diz que a gente se torna um só corpo com Ele. Agora já não é mais você só. Agora você é um corpo com Deus. Agora você é membro. Você não é o corpo, você é membro do corpo, cuja cabeça é Ele. Então tem como o membro dizer, uma mão dizer para a outra: tchau, até amanhã, vou embora. Tem como? Não tem mais como. Quando você busca e encontra Deus, você se tornou um corpo com Ele, é membro desse corpo. Ele agora é a sua cabeça.
e você vai caminhando. É por isso que não há quem possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que você possa citar, enumerar, contabilizar, que possa lhe separar, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Não há mais risco de alguém nos separar dele. Em outra metáfora, ele diz que nós nos tornamos ramos de uma mesma planta, uma videira, onde ele é o caule e cada um de nós se tornou ramo, e a seiva nós recebemos dele, nós frutificamos porque estamos nele. Então quem encontrou o Senhor, encontrou a vida de Deus, para viver neste mundo. É por isso que tudo se fez novo. E aí, quando isso ocorreu com a gente não tem medo do batismo, porque isso nós já fomos mergulhados, imersos nele. É por isso que a gente vai realizar um batismo no final do último sábado de setembro. Para as pessoas que tiveram uma experiência de buscar e encontrar, e agora já estão nele, já fazem parte dele, e vão dizer através de um testemunho público diante de anjos e demônios, dizendo: eu encontrei com ele, e a minha vida agora é ele, e para o pecado eu morri, e para a glória dele eu ressuscitei. Vai levantar das águas, dando um testemunho para fora daquilo que ocorreu dentro. Amém? Por isso nós batizamos, conforme a orientação de Jesus, para que isso fique bem firme na cabeça das pessoas, que você agora não pertence mais a você mesmo. Você não anda mais de qualquer jeito, os seus valores, os seus lucros já não são mais os mesmos, porque você não visa só o fim, você quer saber também começo, meio e fim. Os fins não justificam os meios mais para você. Os meios precisam ser legais, justos, santos, de acordo com o Evangelho. Porque agora a justiça, bondade e verdade é o tripé, as colunas da sua vida, da sua existência. Agora você não estará agindo com coerência e com verdade apenas na presença de A ou de B, porque a sua vida agora já está na presença eterna de Deus. E você simplesmente não terá a vida eterna. Você já tem a vida eterna, porque você o encontrou. E quem encontrou o Senhor? Amós 5:4. Busquem-me e terão vida. Só tem vida nele. E você precisa então buscar esta vida nele. E ele, além de tudo, ainda chama, porque é Deus que está mandando a gente buscá-lo. O próprio Jesus disse: venham a mim, me busquem, venham a mim e eu aliviarei vocês. Eu tenho refrigério para a alma de vocês. Simplesmente venham, busquem. Eu tenho como dessedentar a sede de vocês. Ele levanta-se no meio da festa, o último dia da festa, e diz: quem tem sede, busque beber em mim. Venha a mim e beba. É isto que ele diz. Então quem busca o Senhor encontra.
Olha um conselho do rei mais famoso, o rei Davi, falando para o seu filho, o rei mais sábio e mais rico da história, até aquele momento quando Davi estava para partir, dando um conselho a Salomão no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas, no verso 9, ele disse: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, o desprezar, ele o rejeitará para sempre. É um risco, não é? Qual é a única parte que resta para a gente? É atender o que Ele nos enviou hoje, buscar a Deus, porque é tempo, ainda é tempo de buscar o Senhor. Buscai enquanto se pode achar, porque se você buscar, vai encontrar. Agora, se você o abandonar, o esquecer, sublimar o seu valor, você vai perder a chance. Você vai passar pela vida aqui e vai viver apenas a materialidade, apenas o corpo físico, que vai passar rapidamente. Mas Deus, no Salmos 9, verso 10, parte B, ele diz: jamais abandonas os que te buscam. Jamais, não há esse risco, essa possibilidade. Não há nenhuma exceção, porque o coração quebrantado, ele não despreza, ele não esquece, ele não passa longe de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, contrito, buscando a Deus, encontrará sim, sem dúvida nenhuma. Salmo 14 e o verso 2, o Senhor olha aqui, é um encontro de interesses. É a gente buscando e Ele também buscando a gente. Quando Ele vê a gente dar o passo, Ele já está dando o outro. Vocês lembram do pródigo quando voltou? Foi só ele que caminhou em direção ao Pai? O Pai correu em direção a ele e levou tudo o que ele precisava. E chegando lá foi só abraço, beijo e mudança de vida. Não lançou nada em rosto, não humilhou, não reclamou de nada, só festejou, só comemorou, só se alegrou, só vibrou. Não sentiu cheiro de suor nenhum, apenas abraçou e beijou, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quando isso aconteceu? Quando ele disse: eu vou buscar o meu Pai, eu vou ao encontro dele. E Deus já estava promovendo todo esse banquete, e Deus já sabia de tudo, porque quando ele disse àquele pai, que representava Deus na parábola, não disse: matai um bezerro aí, pega um bezerro do curral. Ele não disse isso. Ele disse: matai o bezerro cevado. Ele já havia preparado tudo. Deus já preparou tudo, meu irmão, minha irmã, para nós. É só a gente usufruir dessa bênção de Deus. E os que buscam a Deus, Salmo 119, verso 2, diz que são felizes.
os que buscam o Senhor. E esses que buscam encontram, como já disse, a vida. Eu gostaria de finalizar essa reflexão. Nós já mostramos a importância de buscar, como buscar, a urgência da gente buscar, o risco da gente não buscar e perder tudo. Perder a chance, perder a vez. Vocês lembram de Jesus? Olhando para a cidade e chorando. Jesus olhando, lamentando, aquela grande cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, eu quis tanto que vocês viessem para debaixo das minhas asas, que vocês buscassem abrigo em mim. Eu estava pronto para defender, para alimentar, para cuidar, para guiar, para conduzir, para proteger vocês. E vocês simplesmente foram indiferentes, frios. Vocês deram as costas, vocês não quiseram, vocês rejeitaram todo o meu benefício. E a gente viu o que ocorreu com aquela cidade, lamentavelmente. Agora, para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, de uma pessoa que tinha perdido todas na vida. Estava extremamente triste, inviabilizada para existir. A mulher do fluxo de sangue, que já jorrava há 12 anos, que viu tudo se perder, a chance dela passar, a juventude dela ir embora, ela não contraiu núpcias, ela não tinha filhos, ela não tinha condição de gerar, a vida estava se esvaindo, e ela viu os últimos bens que possuía ir embora, e de consultório em consultório, de médico em médico, e à medida que ela ia, a doença não estabilizava, não, era pior, a pior, pior, a pior, 12 anos descendo até o fundo do poço, e agora perdeu tudo. A Bíblia faz questão de dizer que ela perdeu tudo quanto possuía, com vários médicos, e ia de mal a pior. Isso está em Marcos 5, no final do verso 26. De mal a pior, sofrido demasiadamente, é o que está dito. Mas no meio dessa situação, brotou a fé, e brotou por uma razão: ela ouviu falar de Jesus, e o crer vem pelo ouvir. Quem é Jesus? Jesus é a palavra personificada, ele é o verbo vivo, que se materializou, o verbo, a palavra que se fez carne. Então, quando ela ouviu esta palavra, a fé brotou, e ela disse: eu vou e quero buscá-lo, eu quero buscar, ao menos, tocar meus dedos, a minha mão, na orla do vestido dele. E tem uma coisa, na hora que eu tocar isso, vai estancar, vai terminar esse sofrimento. E aí ela encontrou outra barreira. Como ela ia tocando nas pessoas que ela não podia tocar, porque tinha um fluxo hemorrágico, e se ela tocasse, a pessoa seria imunda. Ela estava inviável do ponto de vista de uma acessibilidade legal ali. Se ela fosse ficar dentro dessas limitações, ela não teria partido para isso. Mas ela estava decidida a buscar Jesus. E aí ela vai rompendo
recebendo muita gente, até chegar no meio da multidão onde Jesus estava, e lá ela toca na roupa de Jesus, e quando ela toca, ela se percebe curada. Alguma coisa naquela hora foi inteiramente demonstrativa da cura. Jesus parou e perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos fizeram: misericórdia, o que é que está havendo com o mestre? Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te toca. Mas Jesus conhece cada toque. Ele conhece o meu, Ele conhece o seu, Ele conhece o seu que está em casa. Ele conhece cada um. Ele olha para a multidão, mas Ele vê cada pessoa também. E cada toquezinho de quem busca Jesus é um toque onde Jesus desprende bênção sem medida. Ele traz o que mais a gente carece, o que mais a gente precisa. Aí quando a mulher fica com medo e trêmula, porque ela disse, ela sentiu aquele poder que lhe curou, e agora ela estava sendo desafiada a abrir a boca e dizer o que tinha acontecido. E obviamente que ela estava inviabilizada por tantos sofrimentos e tinha suas dificuldades de falar. Mas Jesus insistiu, porque é preciso que a gente declare com a própria boca. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. As pessoas às vezes não querem se assumir. Mas aí quando ela viu que Jesus insistia, aí ela abriu a boca e contou toda a verdade. Você sabia que você precisa contar toda a verdade para Jesus? E Ele vai perdoar você? Você precisa se assumir. Não esconda nada. Jesus Cristo está aqui para apagar o filme maldito da tua vida até aqui e te dar um novo começo. Por isso é preciso você crer nisso. E aí olha o que Jesus disse por fim. No início, no versículo 25 diz: e estava ali certa mulher. Era apenas uma a mais e uma a menos. A gente não sabe nem o nome dela, era certa mulher. Sem nenhum valor. Não agregava nada à sua família, pelo contrário, era um peso. Era um problema. A sociedade, a comunidade não a queria, ninguém queria ser tocado por ela. Ela era considerada maldita e perdendo vida. Mas vocês sabem o que foi que Jesus disse para essa certa mulher? Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta desse teu sofrimento. Você pode dizer amém? Então olha o benefício de quem busca Jesus. Sem valor nenhum, anônimo, mas quando vem para Jesus se torna filho de Deus, filha de Deus, com direito de entrar nos céus pelas portas e de possuir a herança. Agora é co-herdeiro com Cristo. E a Bíblia diz que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Diz isso com todo prazer, com toda felicidade. Mas essa era uma mulher extremamente carente, por isso ela buscou. Será isso mesmo? Olha, as pessoas mais inviáveis do mundo são convidadas para vir para Jesus. Aqui estava uma movida pela necessidade, pela dor, pela carência, pela perda. Mas a fé
brotou e ela venceu tudo e conquistou a vitória. Mas a gente vai ver um outro exemplo em Lucas 19, de uma pessoa que não tinha essa carência material, ele não estava doente fisicamente. Primeiro, era um homem rico, para começar a história. E quando a Bíblia diz que era rico, é porque era rico mesmo. Então, materialmente, era um homem rico. Ele também não estava doente. Ele tinha uma posição de comando, ele era chefe dos publicanos. Então, ele era respeitado na sua função, na sua profissão. Ele era rico, ele tinha um cargo importante, chefe dos cobradores de imposto. Mas esse homem, lá na cidade de Jericó, ouviu falar também de Jesus. E quando ele ouviu, brotou nele um desejo de buscar a Deus, de buscar Jesus. E ele sai de casa não com as dificuldades daquela mulher, ele sai fortemente caminhando. E ele vem, quando ele encontra a multidão, ele baixinho, não conseguia ver, ele queria, ele buscava com desejo intenso. Aí ele viu que não seria possível ver Jesus como ele queria ver. Aí ele correu, como ele tinha saúde, não estava doente, não estava perdendo sangue, ele correu e subiu numa figueira que estava às margens do caminho e ficou em cima. Ele quebrou todos os protocolos. Menino subindo em árvore faz até sentido, mas o chefe dos publicanos correndo e subindo nas árvores. Meus queridos, para buscar a Deus vale muita coisa. Deixa de protocolo. Tem gente que não quer nem dizer eu quero, fica cheio de buscando um lugar para se esconder. Você está diante do sol da justiça, meu querido. Busca com a força da tua alma, decide essa questão, declara diante de Deus, te humilha. Esse homem aqui se humilhou, subiu para observar Jesus. E como Jesus é Deus, e a regra é basicamente a mesma, enquanto ele subia na figueira, estava lá em cima, sabe o que Jesus fez? Foi até debaixo da figueira e olhou para cima. Olha, Jesus agora embaixo, dizendo: Zaqueu, chamando pelo nome e dizendo: desça depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Aí a Bíblia diz que ele desceu com toda a alegria e recebeu Jesus na sua casa, levou Jesus para hospedá-lo na casa dele. E aí o povo disse: não é possível que Jesus seja santo, porque entrar na casa de um homem que é chefe dos publicanos, publicanos que vivem cobrando além da conta, e ele é que está por trás de tudo isso, tem muita gente sendo roubada por ele, e ele entrar na casa de um homem desta natureza. Aí começaram a murmurar,
a multidão de fora murmurando contra Zaqueu e Jesus. Aí Zaqueu abriu a boca, porque depois do encontro com Jesus, o coração é outro. O coração de pedra saiu, veio agora um coração de carne. O Espírito de Deus entra. E Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar aos necessitados, aos pobres, metade da minha riqueza. E tem outra coisa: a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu foi salvo, porque buscou Jesus. Tanto a mais necessitada, quanto aquele que materialmente se via como abastecido e farto, ambos precisavam buscar a Deus, e buscaram em tempo de se poder achar, e foram alcançados com a salvação de Deus. João 6,37. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Parte B do versículo 37. Jesus não lança ninguém fora. De outra parte, ele diz: aquele que eu segurar com a minha mão, não existe quem possa arrebatá-lo. Quantos aqui já buscaram a Deus e estão com Ele, e são parte do seu corpo? Amém. Se tiver alguém aqui dentro, nesta noite, que ainda não fez a sua decisão, seja aqui, seja em casa, você precisa buscar a Deus hoje. Você precisa encontrá-lo hoje. Você precisa. Você carece. Nenhuma outra coisa vai preencher o vazio do teu coração. Nada vai atender. Você precisa se saciar em Deus. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavras de Jesus. Tem alguém aqui esta noite que quer vir entregar sua vida a Jesus, buscá-lo com a intensidade da sua alma, encontrá-lo para ser feliz? Esta é a sua oportunidade. Esta é a sua grande chance. Ele te quer. Mesmo que você tenha murmurado contra Ele, mesmo que você tenha desejado que Ele não existisse, mesmo que você tenha desejado que Ele tenha morrido, como Nietzsche chegou a pregar, Ele está aqui, está vivo e te ama e tem o perdão para os teus pecados. Este Senhor, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e jamais nos deixará, nunca nos desamparará. E ainda diz: se você me buscou, não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha mão direita. Amém? Vamos viver mais uma semana intensamente. Nós estamos cheios desta palavra, desta verdade, desse evangelho.
Portanto, abre tua boca, fala esta palavra onde você estiver e por onde você passar, e esta palavra irá produzir fé nos corações daqueles que te ouvirem, e através da fé, as pessoas vão nascer para esta realidade espiritual que nós desfrutamos agora. Deus nos abençoe grandiosamente. Igreja Assembleia de Deus, a harmonia